Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e os desafios e prazeres de criar e trabalhar com moda. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batalks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. E eu quero começar esse episódio agradecendo a Maitá, que cedeu essa localização maravilhosa para essa nova temporada do Batalks. E eu acho que a Maitá tem muito a ver com os papos que a gente traz aqui no Batalks. Sempre falamos de alma, com verdade, e esse aconchego todo que esse cenário está trazendo para enriquecer ainda mais os nossos papos. E se você não conhece a Maitá, eu convido você a conhecer, porque esse lugar é super especial aqui em Balneário Camboriú, mas se você mora longe, você também pode ter um gostinho de Maitá, porque eles vendem todos os produtos que são orgânicos, veganos, sustentáveis no site que tá aqui embaixo. Então não deixa de conhecer, porque ele é a cara do nosso podcast. Gente, e hoje a minha convidada, ela dispensa apresentações. Ela é maravilhosa, super estilosa, trabalha com moda, tem sua própria marca e a nossa influenciadora querida, Daisy Nunes. Seja bem-vinda! Muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui fazendo algo pela primeira vez, que é falando um pouco sobre a minha vida de empreendedora, nessa jornada aí de 10 anos. Eu agradeço muito o convite, tô muito feliz. Que bom. Nós que somos parceiras de trabalho, né, que a gente acaba fazendo coisas bem parecidas. E a Maitá teve um papel bem importante também nesse nosso laço. Eu tô bem feliz de estar aqui hoje. Dê, eu queria que tu começasse, então, contando um pouco da tua jornada, né? Como que tu começou na moda? Da onde que veio a ideia de criar a tua própria marca? E como que você foi aí para esse caminho da influência? Então tá, vamos lá. Eu, em 2016, quando eu cursava a faculdade de moda, foi quando eu tive esse desejo de ter a minha própria marca, né? E aí, desde então, eu sempre fui muito apaixonada por esse universo praiano, né? Lifestyle mesmo, né? E sempre gostei de me vestir de uma forma diferente, assim. E eu olhava, na época, muito as marcas europeias. Então, a Papai, ela vem muito de uma inspiração de um produto que tem uma versatilidade, uma modelagem que abraça produtos de muita qualidade e tal. E aí, eu resolvi que eu ia ter a minha marca, assim. Eu lembro Já que no começo, na faculdade? Eu tava no segundo ano da faculdade, Uau. quando eu tive esse estalo, assim. E aí, foi que eu comecei, então, a buscar referências, ideias para lançar a minha marca, né? E a minha mãe, lá na época, super apoiou, então foi bem bacana. Eu tinha muito medo, eu era muito nova, não conhecia muito ainda desse universo. E desde então a marca sempre foi digital, que é muito louco, porque naquela época as coisas ainda, naquele tempo, era muito cru, assim, né? Não existiam muitas marcas de e-commerce, ainda não tinha esse peso que tem hoje da influência e tal. Então foi um desafio bem grande também por ser uma marca de e-commerce. Mas foi isso, basicamente, um desejo que eu tinha de ter um produto meu com a minha cara, que tivesse um conceito bem atrelado. Então, tudo foi muito bem pensado, desde o nome até a construção da marca, do conceito, né, do produto. Então, carrega muito uma identidade, assim, minha. Eu me vejo muito na minha marca, sabe? Sim, eu também te vejo bastante na sua marca. Isso eu é acho bem que isso importante. É legal. Eu acho que isso é importante. Quando você consegue passar aquilo que você quer, né, para as pessoas. E de uma forma muito fluida, assim, né? A gente sabe que tem todo um trabalho muito grande por trás, principalmente o fato de empreender mesmo, que não é nada fácil. Mas quando a gente coloca amor, carinho e dedicação, a coisa tende a dar muito certo. E são processos, assim. Eu vejo que a Papai amadureceu assim como eu venho amadurecendo, né? Eu Lá lembro atrás, que você me contou, achei isso muito legal. lá atrás, assim, era totalmente um mundo estranho, uma coisa nova, né? E foi muito importante também na minha trajetória dentro do curso, porque tudo que eu estava aprendendo eu acabava aplicando e muita coisa que eu não aprendia na teórica eu ia aprendendo na prática.
Mas é uma constante evolução, uma constante dedicação muito grande, assim. Nesse momento que você decidiu abrir a sua marca e tal, você já trabalhava com influência digital ou veio depois, uma coisa puxou a outra? A gente se conheceu fazendo os trabalhos de modelo, que também teve isso aí, teve né? essa fase, lá atrás. Sim, eu sempre fui muito tímida, assim, por incrível que pareça. Sempre tive muita dificuldade de me relacionar e principalmente de criar conteúdo. Olha. Então, a marca veio antes. Aí eu fui desenvolvendo isso e uma coisa puxou a outra. Entendi. Eu acho que eu acabava sendo muito a modelo da minha marca. Até hoje ainda faço bastante material, assim. Mas naquela época era eu fazendo tudo mesmo, né? E eu acho que as pessoas também compravam muito o produto por minha causa. E até hoje acredito que seja muito isso. Mas naquela época era como se eu fosse a Daisy pessoa e a Daisy empreendedora e a marca englobavam uma coisa só, sabe? E aí foi uma coisa que uma coisa levou a outra mesmo. Eu comecei devagarinho, eu sempre gostei muito de fotografia. Então, desde quando o Instagram ainda não era uma ferramenta de trabalho, quando era só um aplicativo para a gente postar os nossos momentos ali, eu sempre gostei muito de alimentar. Eu lembro que o Instagram, eu morava fora na época, foi quando eu baixei o aplicativo. Era 2011, então tem bastante tempo. E aí, quando eu entrei na fase adulta, assim, ali pelos 20, 23, o meu Instagram era bem engajado, mas eu ainda não trabalhava como publicidade em si, né? Que é uma coisa relativamente nova também, né? Trabalhar com publicidade no Instagram. Então veio depois, assim, isso foi com o tempo, com os anos, e as marcas começaram a me procurar e tal, e hoje em dia o cenário mudou bastante também, né? Sim. Lá atrás era bem diferente, eu acho que o mercado ele era mais... Tinham menos pessoas trabalhando, então... Não que não tenha oportunidade, acho que tem muito para todo mundo, mas hoje em dia tem uma questão mais... Tem muita concorrência no mercado, exato. Então, para se destacar, é um desafio maior. Mas sim, começou assim lá atrás, quando eu já tinha marca, a influência veio depois. Mas é interessante você falar isso, porque faz muito sentido você falando da questão da marca, das pessoas te procurarem pela marca, a marca por você, é uma coisa, né? É meio atrelada, tudo junto, porque eu acho que esse teu olhar pra fotografia, eu acho que vocês também tinham, né, na faculdade, uma grade de fotografia. Tinha também, moda. Então, acho que esse olhar, né, já de você ver o belo, de saber, né, como enquadrar e tal, que brilha os olhos das outras pessoas, sim, ajuda bastante e as pessoas gostam de ver aquilo que é belo, né? Então, acho que você tá mostrando isso, as pessoas gostam de seguir e tal. E aí, quando elas veem que, poxa, você é estilosa também, gosta de moda, sabe combinar as coisas, vai se atrelando. E aí, tu traz essa questão, né, de, tipo, realmente... Tá todo mundo aí hoje trabalhando com internet e a questão da concorrência, mas eu acho que ainda você ser você desse teu jeitinho, mostrar esse teu jeito é o que te diferencia, sabe? Com certeza, eu acho que tem muito uma coisa de você imprimir a personalidade, o estilo, ninguém vai ser igual ao outro, né? Sempre vai existir aquela coisa que só você consegue imprimir dentro daquela realidade, assim. Então, eu vejo isso em muitas meninas, eu acho incrível, porque cada uma carrega uma identidade, uma personalidade, né? E isso é muito legal, assim. Eu acho que o mais importante é a gente ser a gente mesmo. E é muito também de treinar o olhar, sabe? Eu acho que a moda, ela tem disso. Mas tem pessoas que têm um senso mais apurado pra tal coisa, sabe? E agora, trazendo já todo esse teu olhar pra parte aí da tua marca, de biquínis e tal. Hoje, como é que tu atua? Você faz tudo ainda dentro da tua marca? Você tem ajuda? Você que cria? Conta um pouquinho da Daisy dentro da Papaya. Então, na verdade, eu faço sim um pouco de tudo. Eu tenho uma sócia hoje, que tá há 2 anos comigo, então a gente separa bastante as tarefas, mas é tudo pensado em conjunto, bastante coisa a gente divide, assim, né? Ideias e execução também. E eu, dentro da Papaya, eu fico muito na parte criativa, muito nessa parte de conseguir passar esse conceito, né? Os conteúdos que a gente quer entregar.
a gente gosta muito de mostrar a vida como ela realmente é, o flow. Eu não sigo muita tendência de conteúdo, que eu acho que talvez vai chegar esse momento, porque é importante também. Mas hoje em dia eu faço de um tudo, assim, principalmente na parte da criação. Eu tô muito... Você desenha as peças também? Eu desenho, sim. Legal. E daí a gente terceiriza toda a parte de confecção do produto, né? A gente tem uma pessoa que faz isso. A nossa produção ainda é pequena, perto de marcas que a gente vê por aí, assim. Sim. Podemos dizer que é um slow fashion, assim. Não é tão tendência, não é tão volume de coisas, de peças e tal. Porque a gente ainda não tem essa demanda, mas também porque a marca não condiz muito com a identidade do que é a marca. Que ao mesmo tempo ela é clássica temporal, assim, também, Total, né? Olhando de fora, assim. Então, também é uma marca que ela tem tudo pra se manter sempre no mercado, de uma certa forma, né? E tanto é que tá aí há 10 anos. Eu acho muito legal quando você fala que a marca foi amadurecendo contigo. Eu queria que tu contasse um pouco, assim, dos principais desafios. Porque, assim, todo mundo que tá vendo de fora acha maravilhoso. Nossa, Daisy, linda, maravilhosa, tem uma marca, meu Deus, tá com a vida ganha, sabe? Não, isso é uma coisa que eu tava até conversando com uma amiga agora há pouco, assim, que o Instagram, ele entrega muito isso, né? Tipo, uma vida perfeita, que muitas vezes a gente acha que a pessoa vive naquele mundinho e que ela não tem problemas, que ela não tem dificuldades e tal, mas não, a vida real, ela é totalmente diferente daquilo que a gente vê, porque a gente vê um recorte só, né? E todo mundo tá postando a parte boa, com claro, certeza. E você tá só se comparando com a parte boa. E a rede social é pra isso, então existe um limbo ali, né? Uma linha tênue, que tem que ter muito cuidado, porque a gente entra ali pra se divertir, pra ver coisas boas, leves, né? Então, pra não entrar nessa pegada da comparação mesmo, né? Mas agora voltando para a pergunta que eu fugi do assunto, né? Em relação da marca e se desenvolvendo contigo, amadurecendo com você. Então, os principais desafios, né, ao longo desses anos. Teve momentos em que você pensou em desistir? O que é mais difícil dentro do mercado da moda, assim? Eu acho que hoje em dia o mais difícil é você se manter no mercado, no sentido de conseguir manter um padrão, qualidade. A mão de obra ela é muito escassa também. A gente tem dificuldade bastante com isso. E principalmente você ter volume de venda. Assim, eu acho que o mais difícil hoje é você conseguir investir nos nichos corretos. Dentro da marca tem uma hierarquia, né? Então você tem que estar muito redondo, tem que estar tudo funcionando muito para, de fato, você poder manter a marca naquele lugar, assim. E eu acho que, principalmente financeiro mesmo. Porque todo o resto, ele funciona, ele existe, né? Sim. Existe um produto de qualidade, um acabamento muito bom, tecidos muito bons, ideias muito boas. Então, você manter e ter um público assíduo. Porque como a gente tem muita marca no mercado, a gente está o tempo todo concorrendo indiretamente com essas marcas, é inevitável. Por mais que elas sejam grandes ou pequenas, vai existir vários tipos de produto, vários tipos de valores, mas isso às vezes não determina a compra, sabe? E sim como você está posicionado no mercado. Exatamente. Que é o principal. Então tem marcas aí fazendo grandes campanhas e se destacando. E muitas vezes o produto ele não é tão bom, mas ele tem um bom posicionamento de marketing. Então, eu acho que para uma marca hoje em dia se manter no mercado, tem muito isso também, de você estar com um marketing muito redondo e muito alinhado. E eu sou 100% a favor da influência digital, que eu acho que isso realmente cria conexão com o consumidor. Você mostra o teu trabalho, o teu produto com um olhar diferente, um universo diferente. E você também tem essa coisa de poder colocar o teu produto em diversas situações, em diversos tipos de círculos de pessoas. Então,
o digital, ele é muito forte hoje. Então, a marca, para se manter no mercado, eu acho que ela tem que estar muito alinhada também com isso. É quase um boca a boca, né? Se a influência ela é bem feita, ela é Exato. real, é aquele boca a boca que é o melhor marketing, Sim, né? porque mudou muito a forma como a gente vende um produto hoje, né? Hoje em dia, uma loja física, ela já não é talvez tão interessante, dependendo do cenário onde ela está encaixada, assim. Não ter uma loja física, em algum momento, foi uma coisa que vocês pensaram que, nossa, vamos abrir, será que a gente não tem um ponto físico? Acho que isso poderia estar vendendo mais se fosse físico, ainda mais pensando lá atrás, Sim, né? eu acho que o ponto físico, ele tem sim a sua magia. Eu acho que é muito importante, é uma vitrine a mais. Porque na experiência física é diferente do digital, né? Então, eu acho que pode sim ajudar você ter um ponto físico, mas às vezes a estratégia bem amarrada, feita no digital, ela pode sim te levar em lugares muito longes. E que foi a opção de vocês. Sempre foi o digital. Na verdade, a ideia inicial era, vamos abrir um e-commerce, se isso der muito certo, a gente pensa num ponto físico, não necessariamente uma loja. Poderia ser um showroom, Sim. que a pessoa possa ir provar e conhecer os produtos. E eu acho que é importante também ter essa troca, sabe? Esse calor humano, assim. E não que não venha a ter, acho que ainda é possível ter, né? Tudo é possível, acho que pode acontecer uma super virada de chave. Pode ser que a loja, a marca vá para um patamar muito além. E aí isso pode vir a acontecer sim, porque eu acho que é o sonho de todo empreendedor. No fundinho, assim, eu acho que sim, é ter um ponto físico com a tua carinha. Mesmo nessa era jeitinho. digital agora, Mesmo o físico... nessa era digital, eu acho Legal. muito, muito legal, assim, tu ter o teu espaço, sabe? Legal. E qual que é o teu maior orgulho, assim, da Papaya? Você que, né, que criou ela, hoje você tem uma sócia, tudo, mas assim, é teu bebê, né? Sim, nossa, é muito legal, assim, olhar pra trás e ver tudo que eu construí e que eu não sabia nada, não tinha Uma jovenzinha. a dimensão de nada. Então, isso também serve muito como uma lição, que às vezes a gente tem medo de arriscar, medo de tentar, né, de seguir os nossos sonhos. E eu acho que o meu orgulho é tudo que eu construí, assim, até o que eu errei foi muito importante pra eu estar onde eu tô hoje, Com sabe? certeza, porque caso você não tivesse errado, em algum momento você ia errar, porque você ainda não E sabia. a gente sempre erra, né? Sim. Eu acho que é muito treino, muito o exercício mesmo diário, de você estar Prática, ali alimentando aquilo. Tem muitas vezes que não vai sair como a gente gostaria, que vai desanimar, isso é normal, né? Mas é você se manter firme no propósito. E hoje, assim, pensando, né, logística, administração, organização, criação, você acha que a parte mais desafiadora é a mão de obra? É no também momento. a mão de obra, Tá. mas eu acho que também o administrativo é algo que precisa estar super bem alinhado para funcionar também. Organização como um todo. Total, porque às vezes também não adianta a gente ter dinheiro e não saber administrar aquele dinheiro. Sim, com certeza. Sabe? Tem que com ter certeza. estratégia. São muitas coisas dentro de um universo. Assim. E vocês têm algum tipo de instrução dentro do curso de moda sobre isso? Não exatamente voltado para isso. Tá. Não tem. É um ponto Foi muito na importante. prática mesmo. Exato. É um ponto muito importante. Porque eu acho que seria de extrema Claro, imagina. valia, assim, você ter, de fato, alguma matéria que tivesse, tipo, Básico, voltado para empreendedorismo, para você realmente saber como criar uma marca, um negócio. Eu acho que faria total sentido, mas na faculdade não. E encurtar um pouco alguns caminhos, facilitar um pouco as coisas, talvez, né? Também. Tem uma noção e básica. pra gente ver a realidade, porque assim, você só vive aquilo, você só vê aquilo vivendo. Só passando passando pela situação Sim. mesmo. Até porque toda essa organização de coleção, né? Que tipo, meu Deus, já tá pensando em coleção de verão, nem chegou o inverno ainda e tal. Você precisa de uma organização financeira também pra poder pensar nisso tudo, né? E precisa acompanhar calendário, né? Também de calendário do ano mesmo, como que você vai administrar isso, vai lançar
coleção tal, mas isso tem que estar alinhado já muito antes, para daí você lançar dentro do tempo certo para aquilo. Sim. Porque também passou daquele tempo, já não faz mais sentido, sabe? Daisy, falando em organização e tempo e tudo mais, me fala como é que tu organiza mais ou menos o teu dia, o teu tempo, sendo, né, empreendedora, influenciadora, fazendo os trabalhos de influencer, você ainda faz alguns trabalhos como modelo também, né? Como é que tu organiza mais ou menos esse teu tempo pra conseguir fazer um pouquinho de tudo? Sempre foi muito assim a minha vida. Tipo, eu sempre fiz um pouco daquilo outro. Tu gosta dessa mudança? Eu gosto de me colocar em situações que eu vou estar aprendendo, assim, que eu tô em constante evolução mesmo, sabe? Mas não tem muita regra. Tipo, dentro da marca a gente tem alguns dias da semana que a gente se encontra, que a gente não tem um local físico, então acaba sendo muito assim. E aí a gente vai sentar e aquele dia a gente vai tirar para fazer aquilo. E da mesma forma as outras atividades, assim, publis e tal, tem muito essa questão de briefing, de datas, né? Você mesma sabe, porque também compartilha da mesma profissão. E aí a gente vai ajustando aqui, ajustando ali. Tem semanas que são mais corridas que outras. Mas eu espero que um dia eu esteja num lugar onde a marca ocupe muito mais do meu tempo do que qualquer outra coisa. É a tua verdadeira paixão. É o que eu quero pra minha vida, assim, sabe? Eu ainda não consigo manter só isso, né? Viver só disso, mas eu espero um dia conseguir chegar nesse lugar, assim. De, tipo, tá ali com a marca e aí vai chegar. Isso, é tudo tua vai construção. chegar. É engraçado, né? Você falando, tem 10 anos de marca, eu tava fazendo as contas, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Você tinha, tipo, 22, 23 anos. Foi bem no comecinho da vida adulta. E aí a sua mãe te ajudou nesse ajudou. começo. Me ajudou muito. Assim, me apoiou. Eu lembro que eu cheguei com a ideia, mas eu não tinha muito script de nada. Só falei, quero ter a minha marca de biquíni. Não, vamos lá, vamos fazer. E meu pai também super a favor, assim, me ajudou muito financeiramente, tudo mais. E por que biquíni exatamente? Porque eu sempre amei muito esse mundo. E Tá. naquela época, eu tinha conta no Tumblr. Não sei se é da tua época também. Sim, E eu via muita foto referência. de novo. Que o Tumblr daquela época é como se fosse o Pinterest da atualidade, né? Eu me baseava muito naquelas refs. Eu via muita foto de meninas usando biquínis legais e diferentes em vários lugares do mundo. E não só isso, também já engloba muito a parte da moda, né? Eu gostava de me vestir bem e gostava muito de consumir isso, esse conteúdo. E aí foi basicamente isso. E eu observo até hoje que no Brasil a gente tem meio que um padrão, o que é muito normal, né? Um padrão dentro das marcas de beachwear, que eram produtos muito estampados, com modelagens muito específicas, tipo um cortininha e uma calcinha de amarrar, que era um clássico, uma coisa bem tradicional. E eu queria trazer alguma coisa mais moderna, que fosse diferente daquilo que eu tava vendo. Hoje em dia, claro, existem diversas marcas no mercado, muitas marcas legais que têm conceito, que tem uma tendência também muito legal, que trabalha isso bem, que não é muito o meu foco, a tendência, mas às vezes a gente traz alguma coisa porque conversa muito com a geração de hoje, as meninas são super antenadas, né, nas tendências, então às vezes tá numa cor, mas tá lá. Essa é a cor do momento, a gente vai lançar um produto naquela cor. E foi isso, assim, basicamente eu queria muito um produto que tivesse a minha cara. A tua cara. E que fosse atemporal, porque eu acredito muito nisso também. Que vem estação, vai estação, mas o produto ele não vai deixar de ser bonito, deixar de ser usável, que ele sempre vai caber, né, em diversas ocasiões e situações. Então, veio muito disso, assim. E quando você fala, assim, tipo, né, dessa coisa das tendências de hoje, tá tudo muito uma coisa atrás da outra. Acelerado e tal. Como é que você usa hoje pro marketing da marca? Pra você falou, vocês não usam muitas tendências, né, na questão do marketing,
Mas qual que você acha que, assim, é o principal marketing de vocês? É a influência? Vocês trabalham com influenciadoras e esse é o principal? Não, Ou como? a gente inclusive tá desenvolvendo mais esse lado agora com a influência, porque antes era muito eu fazendo. Uhum. E aí, a partir de um momento, eu senti a necessidade de ter outros tipos de corpos, outros tipos de mulheres Estourar a usando o bolha. produto, isso, e fazendo um conteúdo que tivesse o olhar delas, né? Uhum. E aí, agora a gente tem algumas meninas que fazem, que são recorrentes. E aí, eu acho que é o próximo passo, assim, que daí também vem junto muito investimento. Eu acho que hoje, se não tiver investimento, é muito mais difícil você se destacar, você aparecer, porque as outras marcas, elas Estão investindo, né? muito nessa pegada, né? A gente vê cada vez mais. Eu, há pouco tempo atrás, pude trabalhar numa empresa grande, então isso é primordial dentro de uma marca. Você investir no portfólio, no material, no vídeo, foto, nos conteúdos com influenciadores não necessariamente grandes, mas os micro, que também entregam muito. Mas é importante e fundamental, porque a marca ela precisa aparecer e ela precisa estar, como eu falei, em diversos círculos, né? Estourando bolha, sendo vista e Estourando lembrada. bolhas, sendo vista, entrando em mercados que são potencial, Aham. sabe? Tem isso também, o fato de ser uma marca do Sul, o ritmo é um pouco diferente, não é completamente. como São Paulo, Rio, enfim, grandes centros, né? A gente sabe que dificilmente uma marca ela vai ter o mesmo ritmo. Uma marca daqui Total. vai ter o mesmo ritmo de uma marca desses grandes centros, né? Aham. Mas é aquilo, fazendo com amor, devagar. Eu tenho cases que eu posso citar aí, diversos, de marcas que começaram pequenininhas e chegaram num lugar muito legal, assim. Conquistaram o espaço, sabe? E ter essa resiliência, essa paciência e do aprendizado também, Esse né? é o principal, né? Não se comparar, que é um exercício. E eu acho que é uma qualidade, né, de vocês, assim. Sim, tem que estar sempre muito com o pé no chão. Não, eu tô fazendo aqui, é a minha verdade, eu acredito, né? Tem muitas pessoas que também acreditam, porque a gente querendo ou não, uma comunidade. Claro. Então, aquelas pessoas que estão ali sempre apoiando, usando, comprando, né? Que são pessoas que Fiéis. gostam, que se identificam de fato, né? Então, é isso, assim, fazendo sempre com amor e com muita determinação e paciência. Sim, sim. É porque é isso, né? É muito interessante que você vai falando sobre a marca e eu vou pensando, claro, também na minha profissão como nutricionista e também na influência. Assim, se você quer ir rápido, tem diversos meios, né? Você pode fazer várias coisas pra ir mais rápido, dependendo. Mas será que você quer perder a tua autenticidade, quem você é, pra ir num caminho mais rápido? Muitas vezes. Às vezes não vai se sustentar muito, né? Aquilo. Exato. Ou às vezes investir. Claro, hoje é muito louco, né? Que a gente vê cada vez mais as coisas absurdas, assim, até mesmo em campanhas, assim, é uma coisa de outro mundo, as produções e tudo mais. E aí você entender que, ok, ainda não estou lá, e o que eu posso fazer aqui, com o hoje que eu tenho, e tudo bem, um dia, quem sabe, Total. eu vou estar lá, né? Então, é interessante porque a gente consegue comparar essa jornada do empreendedor em diversas áreas, né? Não só na moda. Ela Então, reflete em tudo, né, na nossa vida. E você citou que você trabalhou em uma outra empresa. De moda também? De moda, E isso tu acha que gerou bagagem pra você também? Como é que foi? Eu Eram ramos acho, diferentes? Eu acho bastante, assim. Eu trabalhei muito no varejo, já trabalhei como vendedora, social media, Junto com a marketing, marca. tudo sempre em paralelo. Olha só. Então, eu sempre transitei muito nesse Eu não sabia universo. disso. Sim, nossa, muito. Legal. Desde os 18 ali, foi quando eu comecei meu primeiro emprego. Sempre foi muito voltado nesse universo da moda, sabe? Então, acho que tudo cria... Tudo é bagagem. Tudo, de certa forma, a gente aprende uma coisa aqui que a gente consegue aplicar ali, sabe? E o legal é que você pega um pouquinho de tudo, né? Trabalhando como vendedora, tu já tem aquele negócio da vendedora, de entender o cliente. Sim. Dentro de uma empresa é outra coisa. Você falou que trabalhou como social media, é a parte do marketing. Mas assim, com certeza é importante você ter o seu papel dentro daquele todo, porque a gente não dá conta de tudo e a gente não vai fazer tudo bem feito. Então, chega um momento que você precisa estipular o que vai acontecer ali, cada pessoa, cada função, porque... Demandar, assim, né?
Porque vai Delegar, chegar um aliás. momento que vai Delegar. precisar acontecer essa virada, assim. É interessante você falar isso, porque, claro, no começo, né, todo empreendedor, né, ele vai fazer meio que de tudo. É atender, é fazer o marketing, fazer o financeiro. A gente até tava conversando sobre isso num outro episódio, sobre burnout. E você tá empolgado, né? Então você quer fazer acontecer, você quer virar noite, você quer mesmo. Só que aí chega um momento que aquilo lá não é mais sustentável. É. Aí você começa a racionalizar aquilo tudo. Você falou, cara, como assim? Eu não dou conta de tudo. Né? E eu não sou bom em tudo. E aí, você saber quando que é o momento de parar, respirar, olhar pra dentro e tipo assim, não, isso aqui eu preciso delegar, isso aqui eu consigo pegar, ou então eu vou diminuir o ritmo. Porque assim, o que a gente vê de empreendedor tendo burnout, ou então até mesmo desistindo. Nossa, muito, muito. Teve muitas vezes, assim, de eu querer desistir, várias. De achar que não vou dar conta, ou a coisa não tá fluindo, não tá acontecendo no ritmo que eu gostaria. Ou, sei lá, colocar na cabeça que aquilo não vai dar certo. Então, tem vários momentos, assim, que a gente se pega pensando. Mas, no meu caso, assim, é muito o meu sonho. Então, eu vou Eu ia te perguntar, o que te ajudou? relutar e vou atrás, vou até o fim, sabe? Aham. É entender o teu propósito e o que você quer levar. Exatamente. Entendi. E sem pressa, e sem achar que precisa dar conta de tudo. Porque eu acho que às vezes a questão de você ter pressa, ela só vai atrapalhar o processo. E essa coisa principalmente do comparativo. Porque a marca tal já tá em tal patamar e eu tô aqui ainda. Ou, né? Enfim, são N questões, assim, que eu acho que vai acontecer. Esses pensamentos, eles existem muitas vezes. E é um exercício mesmo. De estar consciente, né? De estar consciente, de estar no momento presente. Claro que a gente tem que sonhar, tem que visualizar coisas muito grandes e muito importantes, mas também sempre se colocar naquele lugar de, tipo, não chegou o meu momento ainda, sabe? Porque eu acho que eu acredito muito nisso, que também tem o momento certo para as coisas. Com certeza. Só que, claro, a gente precisa se colocar nesse lugar de movimento constante. Eu tô fazendo, então uma hora isso vai ter resultado. Claro que se eu ficar sentada esperando, não vai acontecer, Claro. mas tá sempre em constante nesse exercício de movimento mesmo. E é muito olhar, né? Porque eu acho que como marca, você meio que precisa olhar para os seus concorrentes, né? E fazer uma análise, eu acho que faz parte, mas tudo é como você tá fazendo essa análise. Nossa, muito. Se é pra se, né, deprimir, digamos assim, né? Se rebaixar, meu Deus, eu não tô isso pra se comparar. Ou não, é realmente pra uma análise, né, de trabalho mesmo. Então, eu acho que é uma linha tênue que o empreendedor, ele precisa estar com a cabeça, assim, bem... esse trabalho de autoconhecimento mesmo, né? Muito, assim. Esse é o primordial, eu acho, para realmente você conseguir manter aquele negócio sempre de pé. Você tem que estar muito bem, muito com o emocional muito equilibrado, assim, para poder lidar com várias adversidades. Teve assim. alguém que te ajudou ou você sempre foi assim, pé no chão e tipo, ok, mas não vou desistir? Não, eu não sou tão pé no chão, não. Assim, eu acho que talvez passe essa impressão, mas, nossa, eu já me vi muitas vezes quase louca, assim. Eu te pergunto, porque eu tenho amigas que têm marcas também, eu acho que vai ser muito legal a gente tá tendo essa conversa, porque várias outras pessoas que estão passando por isso, que têm marcas pequenas, que já estão há bastante tempo, vão se identificar, assim, sabe? Que pensaram em desistir, e daí vê você, nossa... Cara, ela ainda tá, sabe? Porque às vezes a pessoa olha de fora, não, mas ela já chegou lá, e não, sabe? E tá tudo certo, e eu tô me movimentando, vai vir um momento. Vai. E ter essa cabeça firme, que é o que eu vendo de fora, eu vejo que tu tens, assim, né? Eu tento me manter sempre firme, né? Mesmo com alguns momentos de um pouco de incertezas, medos, né? Mas, assim, a marca é como a nossa evolução pessoal, assim. Ela vai passando por vários estágios e vai amadurecendo. Então, vai chegar um momento que eu vou precisar tomar uma decisão também muito grande, que eu vou ter que estar bem pra madura, pronta. A gente nunca tá pronta, mas assim, se sentindo que agora é um momento pra isso, encarar um novo desafio. Encarar isso, porque às vezes... Que é aquela coisa, a gente quer uma coisa grande, mas aí quando a coisa grande vem, você fala... Meu Deus, não... clichê, mas é verdade, assim, tudo que precisa
de uma grande virada, às vezes você precisa arriscar todas as tuas fichas, sabe? Aham. E aí a gente fica com medo, com receio, não é o momento e tal, mas isso serve para várias coisas na vida também. Eu lembro que, nossa, antes eu tinha super vergonha de falar, de fazer conteúdo, não vai ficar bom, ai, porque não tá perfeito. Hoje em dia eu nem penso nisso. Eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor E e entregar. é isso. E aí vai Aham. ter sempre quem vai se identificar e quem não vai. E isso é normal. Sim, E exatamente. isso também funciona dentro de uma marca, assim. O perfeccionismo, eu acho que ele mata mais ideias e mais projetos e mais realizações do que a procrastinação, até. Total. Porque, cara, quando tu tem esse negócio do perfeccionismo, você não faz. sai do lugar, Não né? sai E eu já do lugar. estive muito nesse lugar. Muito. De querer que as coisas estivessem perfeitamente colocadas para daí eu ir lá e fazer acontecer. Mas isso raramente vai acontecer. A marca fez você ter que agir. Isso, tipo, nunca vai existir, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar 100%. Então, é colocar a cara mesmo, fazer e mostrar pro mundo. Sempre vão ter pessoas que vão se identificar, como eu falei. E quem não se identificar também tá tudo bem. Tá tudo bem, tá porque tudo bem. a gente também é humano e a gente também tem lá as nossas preferências. E é isso, assim, é um exercício. Eu acho que a marca ela já tem um bom lugar, assim, tá bem colocada no mercado. Só que ainda tem muita coisa que pode ser trabalhada para que ela venha a evoluir, assim, de patamar, sabe? Eu ia Isso, com perguntar certeza. se tem, se você ainda, além do aspecto comercial, se tem algum tipo de impacto que você busca gerar com a marca, assim. Eu tenho muitas ideias e muitas vontades, assim. Eu acho que eu tenho sonhos de fazer, sei lá, eventos ao ar livre, prática de yoga, né? Que eu acho que a Papai, ela tem muito a ver também com esse lifestyle mais do wellness, da saúde, né? Mulheres solares, mulheres que sabem se vestir, mas não só pelo fato de estar com aquela roupa bonita e legal, mas por realmente serem mulheres empoderadas, que têm... Cuidam de que si, se cuidam, se priorizam. priorizam, isso, que estão sempre antenadas nas coisas que são de fato importantes, assim. E tenho muitos Legal. sonhos. Eu quero levar a marca um dia para, sei lá, para fora. Eu já tive muito esse desejo de fazer campanhas em lugares que eu amo, assim, paradisíacos, que eu acho que é muito legal também. Acho que tem bastante mercado para isso. O nosso produto, principalmente o beachwear, né? O Brasil é referência, então Sim. dá para trabalhar muito, assim, nessa questão. E fazer essa comunidade crescer cada vez mais, trazer mais pessoas para dentro do universo, assim, que a marca é. Virar mesmo que na verdade, olhando de fora já é, mas eu acho que você quer trazer mais pro físico, assim, mais pro real. Uma coisa mais... O que a marca é na sua imaginação, que não são biquínis, né? É um estilo conceito. de vida, exato, são coisas que estão bem amarradas, assim, né? Que é o lifestyle da praia, da mulher que se cuida, que é saudável e que gosta de se vestir bem e tá sempre em busca de produtos e roupas que sejam, enfim, que são atemporais, que são versáteis, que não é aquela coisa descartável, entende? Que não é aquela que tu vai usar 2 verões e depois... Não, tu consegue combinar com coisas diferentes. É pra vida inteira mesmo, pra você estar sempre... Coloca aquele produto, aquela peça e tá se sentindo sempre linda, sabe? E tu tens alguém ou alguma coisa, além, né, da natureza, do sol, da praia, que é uma inspiração pra você hoje? Tipo, uma pessoa, assim? Que você tem no momento, assim, pode ser uma pessoa, tipo, eu me inspiro nessa pessoa, pode ser tanto na área de empreendedorismo, área de moda, como que você tem como referência? Eu acho que é mais um compilado de coisas, assim, tá. Né? Eu acho que não é uma coisa única que tá... Mas tem algumas empreendedoras de marcas de biquíni que eu acompanho a vida delas. Acaba virando um nicho, né? Empreendedoras de marca de biquíni. Eu sigo algumas, assim, que eu tenho, sim, uma admiração e eu me inspiro muito de querer chegar naquele lugar, assim, sabe? Mas é muito também do que eu consumo, do que eu vejo.
dos comportamentos. Eu acho que a Papai, ela chegou num lugar que eu acho muito legal, que é um público muito seleto. São pessoas que têm bagagem, pessoas cultas, que sabem se expressar. Eu ia te perguntar qual que era o nicho mulheres de vocês. muito, assim, empoderadas, que vêm seguir a marca. E às vezes eu penso, nossa, tipo, que legal, sabe? São pessoas que muitas vezes eu me inspiro e demonstro interesse. São mulheres que são poderosas, assim. Eu vejo muito essa Você mulher. admira as suas... Eu as admiro muito meninas. esse nosso público, porque ele é muito, muito seleto mesmo. Muito. As mulheres que se identificam com a Papai, elas têm esse mesmo... Exato, essa mesma característica, sabe? E eu acho que isso você só consegue realmente com um trabalho feito aos poucos, devagarinho, porque é aquilo, né? Às vezes cresce muito rápido, vai logo pra muitas bolhas e ela não consegue criar uma identidade, porque já do começo... Né? Eu acho que o conceito, ele tá bem atrelado, assim, bem amarrado. Acho que a gente consegue passar bem essa informação, né? Não só de moda, mas também muito de um comportamento e tal. E esteticamente falando, eu acho que é muito bonito, né? A gente preza muito por qualidade nesse sentido. Do visual dentro do digital, assim. Foto, vídeos, até desde a modelo até... Eu tenho até curioso, porque quando eu faço os lançamentos de coleção, as produções, eu não tenho muito nada brifado, sabe? Olha. A gente cria as coleções, a gente dá nome para elas, e aí a gente pensa num cenário e a maquiagem, é tudo meio que... E na hora vai se formando. Não tem muito um briefing, e lá na hora sempre flui, sempre funciona, porque eu acho que as pessoas que estão ali, elas estão muito... Alinhadas. Muito entendidas do que, né? Do que a marca é e alinhadas também. Então, desde o fotógrafo, filmmaker, tudo isso parece que legal. Funciona Porque é a muito cara legal. da Papai, essa leveza, né? Essa fluidez. Eu acho que tem isso também, sabe? Acho que até por trás das câmeras, assim, toda essa parte de fazer, vocês conseguem imprimir a marca. Isso é muito importante, é fundamental, assim. Eu acho que todo mundo a conectado. marca que tem alma é muito legal, porque a gente consegue ver nos detalhes que ela foi desenhada. Não é uma coisa que veio do nada, né? Que só colocou teve um nome antes, ali. Tem muito disso, assim. E personalidade também, porque eu acho que o fato de ser uma marca que eu desenvolvi porque eu queria ter um produto que fosse a minha cara, também tá muito impresso isso dentro da marca mesmo, sabe? Sim, eu também. E quando vendo de fora é exatamente isso. E é legal, né? Uma pessoa que vê de fora entender exatamente o que a pessoa que tá dentro realmente criou, assim. É muito. Eu faço muito esse exercício, essa leitura de marcas que eu gosto, eu admiro. E que eu vejo que elas têm uma verdade, um fundamento. E que é impresso na roupa, que né? Que tá ali, de certa forma, tá ali, sabe? E ela vai vir em algum momento, tipo, mensagens o tempo todo do que ela tá querendo passar. Que legal. E assim, Dê, se tu fosse passar uma mensagem pra alguém que tá começando uma marca, ou então que tá empreendendo, seja no que for, né? Porque hoje em dia... eu acho que conversa muito mais com essa questão do empreendedorismo mesmo, mas pode ser, de repente, para a marca, se fosse dar um conselho para essa pessoa que está começando agora, que é empreendedora, que a gente sabe que não é fácil, mas vale a pena. Porque todo mundo fala que não é fácil, mas vale a pena, senão não tava todo mundo empreendendo, né? Eu acho que quando é um sonho muito forte que a gente tem no nosso coração, não tem por que não tentar. Né? Eu acho que cada pessoa trilha o seu caminho, nenhuma é igual a outra, né? Tem pessoas que têm mais recurso, outras menos, umas que têm mais facilidade com algumas coisas e outras a gente acaba desenvolvendo no caminho. Então, eu acho que é muito importante isso também, de você estar aberta para receber e para desenvolver, porque vai acontecer coisas no caminho e você não vai estar pronta para aquilo. E, cara, eu acho que colocar todo o teu amor, né, vontade de fazer acontecer. E quando é um sonho nosso, acho que a gente sempre vai depositar as melhores energias possíveis, vai se dedicar como nada visto antes. Então,
Empreender é desafiador, não é fácil para ninguém, mas eu acho que não fazer também não é uma opção, porque depois lá na frente pode ser que se arrependa de não ter tentado, sabe? Então, se é um desejo, tem essa vontade, vai e corre atrás para realizar. E o que é dar certo, né? Às vezes a pessoa pensa, e se não der certo? Mas a partir do momento que você cria, já deu certo. Com certeza, né? Então, eu acho que o não dar certo é não fazer. Isso. Então, é isso. Se você foi, você realizou, já deu certo. Eu acho que tudo é possível e hoje eu vejo que a gente tem muito recurso, né? Tem, se for pegar, assim, pra ver, tem muito talento no mercado. Tem muita gente legal, com bom olhar. E às vezes você tá com a ideia, não sabe executar, mas vão ter pessoas ali que vão poder te auxiliar nisso. E ter coragem, porque tem que ter... Eu acho que... sempre falam empreender no Brasil, mas é real. Empreender no Brasil não é nada fácil. Não sei também se nos outros lugares é fácil, mas a gente sabe como funciona o nosso padrão aqui de burocracias e tudo mais. E é isso, acreditar, fazer acontecer. E muita coisa ela vai desenvolvendo e vai acontecendo no caminho. É igual, isso serve também pro digital, né? Como nós, como influenciadores. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Muitas vezes é assim. Porque tudo isso vai somar lá na frente e vai te dar bagagem para coisas ainda maiores, né? Então, você precisa passar por aquele processo para chegar num lugar. Com certeza. E você começou o episódio falando uma coisa que tem tudo a ver com isso, que é... Eu adoro me colocar em situações que é primeira vez. Então, é a tua primeira vez num podcast, você disse um sim e, vim e é isso aí. Eu nunca fiz, não sei. Muito, mas vou lá e vou fazer, entendeu? E eu acho que esse é o segredo. Se fosse pra dizer que tem um segredo, né? Eu acho que o segredo é ser um pouco arrojado mesmo. Só fazer, se jogar. Claro, né? A gente sabe que no fundo a gente vai dar conta. Às vezes... dá medo, né? A gente fica inseguro. Mas se lá dentro... sempre vai existir a primeira vez de alguma coisa que você vai se colocar, se propor a fazer. Então, feito a primeira vez, vai ter uma segunda e você vai treinando aquilo até que fique bom. Mas sempre vai poder melhorar. Isso é normal, vai desenvolvendo e tal. Então... tem que dar o primeiro passo tem que dar o antes de primeiro melhorar. passo pra daí chegar num lugar um pouco mais... pra ver a vista, né? Sim. E uma coisa que você falou também que me chamou a atenção é que você fez outras coisas, mas sempre manteve a marca. Então, eu acho legal, assim, porque muitas vezes a pessoa, ela começa, a marca vê que, putz, não tá indo como eu imaginava, eu preciso de outras coisas pra me sustentar e acaba deixando, às vezes, um sonho de lado. Às vezes e é legal esse teu exemplo. Porque, querendo ou não, ter uma marca ou qualquer coisa é dedicação, sim, né? empreender, E aí você precisa ser resiliente mesmo. Isso faz parte do processo. Então, tem que ser muito resiliente. E se virar com outras coisas. Não, eu vou precisar, então, dividir agora Mas meu não vou tempo com a abrir marca, mão. mas não vou abrir mão. Eu achei muito Total. legal isso. E saber que as pessoas certas vão chegar, né? Agora você tem uma sócia e os caminhos vão se abrindo se aquilo é o teu propósito Com e certeza. o teu sonho. Eu amei! Você foi muito inspiradora, juro! Ai, obrigada! Arrasou! Sério, eu aprendi um monte de coisa com você e fiquei sabendo de várias coisas da sua história que eu não sabia. Que a gente se conhece de muitos anos, mas a gente sempre se cruza nesses rolês, principalmente de trabalhos de influência, né? Quando aquele dia que você pegou carona lá pra Floripa comigo, que você me contou dessa marca, eu fiquei gente, eu não sabia disso. Eu tô há quanto tempo, né? Com essa mulher aqui, de vez em quando me encontrando. É verdade. E é legal, porque cada encontrinho a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E você me inspira muito também. Obrigada. Eu acho incrível todo o trabalho que você faz, assim, dentro da internet, colocando o teu conhecimento, trazendo as receitas ali, um pouco de humor. Eu acho muito legal. Então, assim, tudo me inspira, sabe? Exato. Você, a construção da tua carreira também, eu acompanhei desde do comecinho, e eu vejo o quanto você evoluiu e o quanto você tá se colocando no mundo, sabe? E é isso, de se colocar em lugares desconfortáveis, mas descobrindo sua autenticidade no caminho, certeza. Né? Porque é isso. E é a tua verdade, né? Assim como a exato. minha é ter a minha marca e fazer
tudo por muito amor. Com essa sua cara. Exatamente. Sempre encontrando a nossa carinha, né? É. E eu tenho certeza que você inspirou um monte de gente Eu espero nessa que sim. jornada. Gente, não deixem de seguir a Dê. Dê, fala suas redes aí, o site da Papaya, vai estar tudo aqui na descrição, mas por favor. Gente, me sigam para acompanhar conteúdos de moda, lifestyle, bastante empreendedorismo também. A minha rede social pessoal é Dê Nunes e a da marca é Papaya Beachwear. Gente, sigam a Dê. Sejam autênticos. Sejam autênticos. Acho que essa é a... Sim. Esse é o segredo aqui, é o resumo, né? E coloque sua cara em tudo que você fizer. Nossa, tem muita coisa legal que dá pra gente fazer. Quando a gente sonha, é porque é possível realizar. Então, se você tem um sonho, vai lá, dá o primeiro passo. Tem que ir atrás. E acredite. E acreditar, com certeza.